Glória a Deus, aleluia. Como que você se encontra? Você tem se revestido da palavra do Senhor? Você tem se revestido contra um inimigo? Como que você está? Como que você se encontra? Ou você se encontra vulnerável nas mãos do inimigo? Todo laço que o inimigo joga, você cai. O que você tem feito? Você tem buscado ao Senhor? Você tem se enchido da graça e do poder de Deus? Ou você está vulnerável na mão do inimigo? A palavra do Senhor vai nos ensinar. A palavra do Senhor, todo momento que a gente abre ela, a gente está aprendendo. Aleluia, com a palavra do Senhor. Aqui nós vamos aprender com o apóstolo Paulo. Em Efésios 6:10, a palavra do Senhor nos diz assim: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a cilada do diabo. Aleluia. Será que eu e você temos nos revestido, temos nos cercado do poder de Deus, das armaduras do Senhor? Como é que está o seu lar? Como é que está a tua família? Você tem cercado a sua família em oração? Com oração? Você tem ficado ali de joelho no chão, pedindo pelos seus familiares, pelo seu lar? De repente o seu lar se encontra hoje, neste momento, com muita briga, contenda, divisão dentro do seu lar. Como que você está? Você está revestindo-se do poder de Deus? Revestindo-se das armaduras de Deus? Aqui o apóstolo Paulo fala para nós podermos revestir de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra a cilada do diabo. Ou seja, é certeira que o diabo existe, é claro que o diabo existe. Quantos duvidam do diabo? Mas nós sabemos que ele existe. Nós sabemos que ele está todo o tempo trabalhando para tentar tirar o nosso foco, para tentar tirar a nossa fé. Quantos estão aí com a fé enfraquecida, aleluia, fracos na fé, porque não tem se revestido da palavra do Senhor, não tem se revestido em oração, não tem se cercado em oração. Nós sabemos que sem a oração nós não vamos chegar a lugar nenhum, que é a oração que nos dá alicerce, a oração que nos fortalece, a oração que nos ajuda a continuar a caminhar. Nós sabemos que o caminho é longo, assim como foi falado lá para Elias, quando ele estava na caverna. O caminho é longo, o caminho é comprido, e no meio do caminho nós vamos encontrar dificuldade. No meio do caminho nós vamos passar por problema. No meio do caminho nós vamos encontrar pedras no nosso caminho. Então, se nós não nos revestirmos da palavra do Senhor, nós vamos ficar vulneráveis na mão do inimigo. E não é isso que o Senhor Jesus quer. O Senhor Jesus quer que nós fortalecemos cada dia mais na fé. Quantas das vezes a minha e a tua fé se encontra fraca? Quantas das vezes eu falo de mim, eu e você nos encontramos desanimados? Como é que você está nesse momento? Você está desanimado? Você que congregava hoje, você já não congrega mais? Você já fala que não vale a pena congregar? Não vale a pena estar ali junto com os irmãos congregando? Como é que está a sua fé? De tanto você olhar para o lado, olhar muitas das vezes para o problema do irmão, você se deixou desanimar. Quando isso acontece, é porque não estamos nos revestindo do poder de Deus. Porque quando nós saímos para congregar, nós vamos para o templo, nós vamos adorar o Senhor. Não é adorar o homem, e sim ao Senhor Jesus. Quando nós estamos revestidos do revestimento do Senhor Jesus, é assim que nós pensamos. Ao contrário, a gente começa a olhar a falha do irmão, começa a querer desanimar, a querer parar. Isso acontece, igreja. Aleluia, conosco. Mas a partir do momento que nós nos revestimos da palavra do Senhor, aleluia, que é a palavra do Senhor que nos fortalece, a palavra do Senhor que nos cerca.
contas, estatutas, ciladra do diabo. O diabo, ele não cessa de armar para você. O diabo, ele quer ver você no chão. Ele quer ver você derrubado. Ele quer ver você rastejando, aleluia. Para depois ele jogar o laço final, o laço fatal. Quer ceifar a tua vida. Antes que você reconheça que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus foi quem morreu na cruz. O diabo, ele não quer que de maneira nenhuma que a gente reconheça, que a gente tenha conhecimento que a nossa vida pertence ao Senhor Jesus, que foi Ele quem deu, é Ele quem pode tirar. Quantos têm cometido suicídio, tirado sua própria vida, porque o inimigo conseguiu implantar na mente deles que se fazer isso, acabou o sofrimento, acabou tudo. Que não tem mais jeito, que ninguém que está ao seu lado gosta de você, que você não vale nada. Quantas das vezes o inimigo sopra isso na mente das pessoas? E quantas vidas têm caído nesse laço do inimigo e têm cometido suicídio? A gente se entristece quando sabe que uma pessoa conhecida da gente ali cometeu suicídio. A gente tinha levado a palavra, tentado levar para a igreja, vamos para a igreja, vamos buscar o Senhor, vamos nos revestir da palavra do Senhor. Mas muitas das vezes a pessoa está fraca, a pessoa não consegue. Aí o inimigo vem e ceifa aquela vida. Nesta hora, lá no inferno, capaz de ter festa. Conseguimos ceifar mais um. Conseguimos ceifar mais outro. E é isso que o inimigo tem feito nos últimos tempos que nós estamos vivendo. Quantas pessoas conhecidas da gente a gente sabe que cometeu suicídio? Quantas pessoas desceram à sepultura sem saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Por isso o apóstolo Paulo está pedindo para nós, nos revestir da palavra do Senhor. Aqui no versículo, aleluia, no versículo 16 vai falar: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Olha aqui o apóstolo Paulo falando da fé, porque a nossa fé tem vezes que enfraquece, a tua fé tem vezes que ela enfraquece, mas se nós revestir do poder de Deus, da palavra do Senhor, ela pode se encontrar fraca, mas nós ainda temos força para caminhar, porque o Senhor vem e multiplica a nossa força. Quantas das vezes estamos tristes, desanimados e ouvimos a palavra do Senhor, lemos a palavra do Senhor e a palavra do Senhor nos fortalece. A palavra do Senhor nos dá ânimo. A palavra do Senhor nos reveste para que nós possamos caminhar. Aqui, aleluia, no versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas. Olha aqui, Paulo novamente falando das trevas, falando do inimigo, que ele está todo o tempo armando cilada para nós. Ele está todo o tempo soprando ao nosso ouvido, porque o inimigo ele sopra ao nosso ouvido. Ele não pode ler nosso pensamento, mas soprar nos nossos ouvidos ele pode. Colocar coisas erradas na nossa mente. O que o inimigo tem feito com a tua mente? Como é que está a tua mente? A tua mente está revestida do poder de Deus? Ou ela se encontra vulnerável? Qualquer coisinha entra na sua mente. Qualquer coisa errada entra dentro da tua mente, ele fica penetrando na tua mente ali, fazendo você cometer algo errado, fazendo você desagradar o nosso Senhor Jesus. Porque quando saímos debaixo da mão do Senhor Jesus, estamos vulneráveis às coisas do inimigo. Quando deixamos de fazer a vontade de Deus, estamos vulneráveis às coisas do inimigo. Nós temos que lutar até o fim. Aleluia, vamos ler aqui, aleluia. O versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Ou seja, o dia mau vai vir para mim e para você, com certeza. A palavra do Senhor é clara aqui.
Tomai toda a armadura do inimigo para que possa resistir no dia mau. O dia mau chega para mim, chega para você. De repente, no dia de hoje, chegou para você o dia mau. Aleluia. Você se encontra cansado, oprimido, sem força. Você está no vício da droga, prostituição. O seu lar está uma bagunça. Seu casamento está destruído. Como é que você se encontra hoje? Você está como a palavra do Senhor está falando? Ou você está vulnerável às coisas que o inimigo te oferece? Os pratos que o inimigo te oferece? Porque quando você aceita os pratos do inimigo, também você se encontra vulnerável. Aleluia. O fundo do poço já está ali. O poço já está aberto para você cair. Quando você aceita os pratos do inimigo. Aí só falta o inimigo dar um empurrãozinho para você cair e não se levantar mais. Porque quando a gente cai, quando você cai da graça, do poder do Espírito Santo de Deus, quando você sai de tudo isso, você está vulnerável nas mãos do inimigo. Mas que nós possamos aprender com essa palavra e nos revestir cada dia mais do poder de Deus. Nos revestir da couraça da justiça e do poder de Deus. Para que quando o inimigo vinha em nossa direção, tentando armar cilada, ele venha sair de cabeça recuada. Porque maior poder tem o nome do Senhor Jesus Cristo. O nome de Jesus, ele liberta. O nome de Jesus, ele transforma. O nome de Jesus, ele cura. Mas para isso precisamos estar debaixo da cobertura do nome dele. Quando nós nos encontramos debaixo da cobertura do nome dele, aí sim podemos ficar tranquilos. O inimigo pode vir, aleluia, com a seta, com as armas dele, mas ele vai ter que sair de cabeça recuada. Ele vai ter que sair de cabeça baixa, porque a presença do Senhor está na nossa vida. Porque quando nos revestimos do poder de Deus, a presença de Jesus está com nós. Não estamos sozinhos. Quantos momentos você pensa que você está sozinho? Você não está. Você se encontra, aleluia, debaixo da graça do Senhor. Mas para isso, primeiro você tem que estar debaixo das armaduras do Senhor. Fazendo aquilo que o Senhor quer que você faça. Olha aqui, aleluia, o versículo, aleluia, o versículo 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possais falar dele livremente, como me convém falar. A Paulo aqui pedindo para orar por ele, aqui no versículo 16, versículo 19, e por mim, para que mim seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do evangelho. A Paulo aqui, Paulo foi um grande apóstolo, né? E ele aqui falando que ele é necessitado de oração. Ele necessitava que alguém orasse para ele ficar revestido do poder de Deus. Aleluia. Por mais que ele buscasse a Deus, ele aqui pedindo oração, ora por mim, porque eu vou fazer a obra do Senhor, então eu preciso estar revestido do poder de Deus, para que no abrir e no fechar da minha boca, venha sair coisas do alto, coisas do céu, coisas que vêm do Senhor. E através do abrir e do fechar da minha boca, vidas venham a ser libertas pelo sangue de Jesus. Paulo pedindo isso. Então nós também temos que orar pela nossa família, orar pelos nossos. Pedir ao Senhor que revista eles da proteção, das armaduras, principalmente aqueles que estão fracos. Se você tem alguém na tua família, se você conhece alguém que está fraco, ora por eles. Paulo aqui foi um grande apóstolo, é aqui pedindo oração aos irmãos. Ora por mim, irmãos, para que eu possa fazer aquilo que o Senhor me pediu para fazer, para que eu possa fazer notório a palavra do Senhor, a qual me foi confiada. Então nós todos somos carentes de oração. Nós todos somos carentes da palavra do Senhor. Temos que ficar revestido do poder do Senhor, revestir o nosso lar do poder do Senhor, para que quando o inimigo chegar na porta e querer entrar,
fogo desce nele e ele sai queimado. Está queimado em nome de Jesus. Ele sai de cabeça recuada. Porque aonde o inimigo chega e a presença do Senhor está, o inimigo tem que sair de cabeça recuada. O inimigo não resiste ao poder de Deus. Ele pode até tentar entrar pelas brechinhas, mas ele não vai conseguir. Porque aonde a presença está, ali o Senhor Jesus está. E o inimigo não pode entrar. Amém? Aleluia? Que nós possamos ficar com essa palavra. Que você possa ficar com essa palavra. E entender que você precisa revestir você das armaduras do Senhor. Precisa revestir o teu filho. Precisa revestir a tua família. Eu não sei como é que você se encontra. Se é você que está precisando nesse momento de revestimento. Se é você que está ferido. Se é você que está machucado. De repente foi abrido uma ferida no teu coração que você sabe que essa ferida não vai se fechar. Então você precisa todo o tempo, a tempo e a fora de tempo, eu sempre falo, fica revestido do poder de Deus que você vai conseguir. Que essa ferida pode até não cicatrizar, mas o Senhor todo dia vai jogar bálsamo nela. Aleluia. Todo dia o Senhor é como se Ele estivesse fazendo um curativo nela, para ajudar você a vencer, para ajudar você a conseguir. Se essa ferida que vai ficar aberta, você sabe que essa ferida, muitas das vezes que você está aí, não vai se fechar. Você sabe que o tamanho da ferida é grande. Mas se você estiver revestido do poder de Deus todo dia, todo amanhecer Ele vai renovar as tuas forças. Todo amanhecer Ele vai passar um bálsamo nessa ferida para que você possa continuar. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Você que está vendo essa palavra, compartilhe para que mais pessoas venham a ser salvas através da palavra do Senhor. Para que essa semente aqui venha a ser semeada. A tempo e a fora de tempo. Amém? Aleluia?